O Banco do Brasil tem enfrentado um dos períodos mais desafiadores da sua história recente. Como reflexo, as ações caíram 25% desde o início do ano. Essa queda deixou muitos investidores preocupados e sem entender o que está acontecendo. Esse vídeo traz alguns dos motivos que levaram à queda das ações, analisa as perspectivas futuras e traz alguns cálculos para responder a pergunta: faz algum sentido ainda manter as ações do Banco do Brasil numa carteira de dividendos? Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Cabeça de Investidor, o canal que te ajuda a perceber o mundo além das manchetes dos jornais e enxergar oportunidades que a maioria não vê. Pois é, pessoal, o Banco do Brasil viu suas ações caírem mais de 25% esse ano, uma queda preocupante, que poucos poderiam acreditar ser possível no final do ano passado. Com tamanha queda vem a pergunta: o que está acontecendo com um dos maiores bancos do país? E será que essa queda representa uma oportunidade de compra ou um sinal de alerta? Fica comigo até o final do vídeo que vamos analisar tudo isso. Para entender essa desvalorização, precisamos, como sempre, olhar para os números, e o resultado apresentado há poucos dias foi decepcionante. O balanço do primeiro trimestre desse ano acendeu um grande alerta no mercado. Em primeiro lugar, o lucro líquido caiu 23%, saindo dos 9 bilhões 580 milhões obtidos no último trimestre do ano, passando agora para 7 bilhões 370 milhões. E se você está se perguntando por que o lucro líquido é tão importante, ele é importante porque o lucro líquido é o ganho real de uma empresa após subtrair todos os custos, despesas e impostos da sua receita total. É o que realmente entra no caixa de uma empresa e mostra a saúde financeira da companhia. Especialmente para nós investidores, é bom reforçar que se uma empresa também lucra menos, ela paga menos dividendos. Em segundo lugar, teve o custo de crédito, que aumentou também consideravelmente, quase 10%, passando dos 10 bilhões de reais. E eu olhei com mais atenção para o balanço do banco à procura da causa desse aumento de custo de crédito, e eu percebi que esse aumento foi resultante principalmente de maior inadimplência. E falando nela, a taxa de inadimplência geral do banco mostrou uma tendência de alta preocupante. Ela saiu de 2,9% no início de 2024, passou para 3,3% no final do ano passado e agora, no primeiro trimestre de 2025, bateu 3,9%. Aqui é o grande ponto de preocupação do mercado, pois além de aumentar, aumentou em um ritmo muito alto. Assim, os players do mercado começaram a se perguntar até onde essa taxa vai chegar. E atenção também para a inadimplência no agronegócio, um setor super importante para o BB. A inadimplência por lá saltou de 1,19% para preocupantes 3%. Vale pontuar que o setor agrícola brasileiro enfrenta uma das piores crises de inadimplência já registradas, com pedidos de recuperação judiciais recorde no ano que passou. Lembrando, o Banco do Brasil é responsável por cerca de metade de todo o financiamento do agronegócio nacional. Assim, está particularmente exposto a esses problemas. Como consequência disso tudo, não poderia ser diferente. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, que mede o quanto o banco consegue remunerar os seus acionistas, caiu feio, de cerca de 20,8% para 16,7%. Uma redução de quase 20%. E para completar o cenário de incertezas, o próprio Banco do Brasil anunciou que colocou suas principais metas e projeções para 2025, o chamado Guidance, em revisão. Quando uma empresa faz isso, especialmente depois de resultados fracos, é como dizer ao mercado: olha, talvez a gente não consiga entregar o que prometeu antes, hein? Isso, claro, aumenta ainda mais a desconfiança dos investidores. Com esse balde de água fria vindo dos resultados, como é que ficaram as recomendações dos analistas de mercado? A XP Investimentos, por exemplo, rebaixou a recomendação de compra para neutra. E não foi só isso, cortaram o preço-alvo de R$ 41 para R$ 32 por ação. E apesar desse corte, vamos parar um pouco e fazer uma conta de padaria. Se a cotação sair de R$ 21,70, que é a cotação do momento que eu gravo esse vídeo, para R$ 32 estimados pela XP, significaria uma valorização de 47% em relação à cotação atual. Ainda falando de recomendações, o BTG Pactual mudou sua recomendação de compra para neutra, ajustando o preço-alvo de R$ 34 para R$ 30. Fazendo a mesma continha de padaria, daria um potencial de alta de 38%. E nem todo mundo está pessimista. O Banco Safra, por exemplo, manteve o Banco do Brasil na sua carteira recomendada de dividendos para junho. Eles estimam um retorno de dividendos de 11,3%,
para as ações do BB. Trabalham também com preço-alvo de R$ 30, o que também representa um upside de 38%. Olhando para um consenso mais amplo de analistas, uma média de 14 deles que cobrem o mercado, chegamos a um preço-alvo médio de R$ 31,17. Isso sugere um potencial de valorização que passa dos 40%. E é aqui que temos a nossa primeira informação valiosa, ou seja, mesmo com o rebaixamento de algumas casas, muitos analistas ainda enxergam valor nas ações do Banco do Brasil, com preços-alvo bem acima da cotação atual. E se você está gostando dessa análise, não esqueça de dar seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e análises. Agora vamos falar de um assunto que sempre brilha aos olhos de quem investe ou pensa em investir nas ações do Banco do Brasil, os famosos dividendos. Será que mesmo com essa queda toda no lucro, eles continuam interessantes? Vamos fazer umas contas. Se a gente pegar o lucro do primeiro trimestre, que foi um lucro considerado bem ruim pelo mercado, e analisar ele, ou seja, multiplicar por 4, temos um lucro de 7 bilhões 370 milhões vezes 4. Anualizando, daria 29 bilhões e 500 milhões de reais. Nada mal. Dividindo esse lucro pelo número de ações do banco, que são cerca de 5 bilhões e 700 milhões de ações, chegaríamos a um lucro por ação anualizado na casa de R$ 5,70. O banco tem uma política de distribuir 40% desse lucro em dividendos. Assim, o valor pago por ação seria de R$ 2,07. Com a cotação atual de R$ 21,70, isso daria um dividend yield projetado de 9,5%. O que pode fazer muito sentido ainda em uma carteira previdenciária ou uma carteira que tem foco em dividendos. É claro, pessoal, é fundamental ter os pés no chão. Essa é uma projeção que depende de alguns fatores. O banco precisa, no mínimo, manter o nível de lucro desse primeiro trimestre e também precisa manter essa política de distribuir 40% do lucro. E lembrem-se, o guidance e as metas do banco ainda estão em revisão, o que adiciona uma camada de incerteza nessa análise. Existe um detalhe muito interessante para o investidor de longo prazo que poucos comentam, e eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Lembram que o banco distribui 40% dos lucros como dividendos? Assim, cerca de 60% do lucro do banco não é distribuído. Esse valor é reinvestido no próprio banco. A consequência disso faz com que o patrimônio líquido do banco cresça ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, de 2021 para cá, o PL do BB cresceu aproximadamente 33% ao ano. Se essa tendência de crescimento continuar, o banco mantiver uma boa rentabilidade, o dividendo sobre o custo, ou famoso dividend on cost, ou seja, o dividendo que você recebe em relação ao valor que você pagou lá atrás, tende a aumentar consideravelmente. Isso poderia levar ao dividend on cost de 12,5% daqui a 4 anos. Considerando a cotação atual, uma perspectiva excelente, não é mesmo? Para quem busca uma renda passiva ou complementar uma aposentadoria. Mas será que o cenário só são notícias ruins? Existem fatores que podem sim mudar o jogo para o Banco do Brasil. Como falamos, o agronegócio é fundamental para o BB, representando mais de 30% da carteira de crédito do banco. E as notícias por lá são boas. O IBGE estima uma safra recorde esse ano, com previsão de um crescimento de 8,2% frente à safra do ano passado. Em teoria, uma safra forte pode ajudar a melhorar a capacidade de pagamento dos produtores e, consequentemente, diminuir a inadimplência do setor. Como vimos, a inadimplência do agro subiu esse ano, então esse impacto da safra pode demorar um pouquinho para vir. Outro ponto importante é a nossa taxa básica de juros, a Selic. Uma eventual diminuição da Selic poderia baratear o custo de crédito para o banco e para os clientes, além de poder ajudar a reduzir os índices de inadimplência. Alguns analistas de mercado já estão prevendo que ela pode cair ainda esse ano. Se isso acontecer, pode ajudar a melhorar substancialmente o resultado do banco. Ufa, bastante informação, não é mesmo? Como vocês puderam ver, o cenário para as ações do Banco do Brasil é realmente complexo. De um lado, temos resultados recentes que acenderam um sinal amarelo,
como a queda no lucro, aumento na inadimplência e uma revisão das próprias metas pelo banco. Por outro lado, considerando o preço-alvo dos mesmos analistas que rebaixaram a recomendação, existe uma potencial valorização. Além disso, a tese de crescimento do patrimônio líquido ao longo prazo continua sendo um atrativo. Então, a grande pergunta que fica no ar é: essa queda recente nas ações do Banco do Brasil é uma oportunidade de compra para quem visa o longo prazo e os dividendos? Ou é um sinal que mais problemas podem estar por vir? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que as ações do Banco do Brasil podem cair ainda mais? Ou acredita que esse é um bom momento para investir? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre o assunto. Meu muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, até a próxima análise.